Então vamos lá, a ideia desse bate-papo é, primeiro a gente poder se conhecer mais, falar um pouco do curso, da proposta que a gente está apresentando para o curso. E só que antes disso eu quero falar um pouco da minha história também para vocês poderem me conhecer um pouco mais. E eu me chamo William Andrade, tenho 40 anos, trabalho com direção de fotografia desde os meus 24 anos que eu comecei a me profissionalizar, né, como diretor de fotografia. A minha história antes disso, ela vem muito da fotografia still, que é uma paixão que eu trago desde os meus 14 anos, quando eu fiz um primeiro curso de fotografia, muito ligado aos meus avós, que gostavam de fotografar, e daí vem toda a, a formação do meu olhar, né? Que é uma coisa que eu fui trazendo a fotografia estilo, fotografia de moda, fotografia de obras de arte, aí começo a estudar obras de arte, e aí vou trazendo acumulando essa bagagem, e em um dado momento da minha vida, eu acho que ele com 19, 20 anos, alguma coisa assim, eu, na faculdade de jornalismo, fotografando, já me enveredei para fotografia também, fui fotografar para os jornais, aí comecei a fazer muita fotografia de show, de música e de estilo para série e televisão. E aí eu sempre acho que curso é essencial na formação de qualquer profissional, assim. Eu fui fazer um curso de fotografia, conheci um grande amigo que era fotógrafo na Rede Globo, e aí ele num papo ele falou, cara, a gente está precisando muito de alguém com seu perfil, e aí eu venho, faço uma entrevista, não sei o quê, entro como fotógrafo estilo, e aí começo a procurar cursos e mais cursos sobre direção de fotografia, começo a me aprimorar sobre câmera, sobre luz, e vou procurando cursos e indo. E um belo dia eu vi a Globo anunciar uma coisa chamada Oficina, que é um projeto muito bacana que tem lá dentro, que você basicamente passa a ser um trainee. Depois que você é aprovado, você tem um ano de treinamento para ver se você está apto ou não seguir dentro da carreira que você está escolhendo ali nessa oficina. E tem de vários, tem de figurino, tem de cenografia e por aí vai. No caso da minha, foi muito bacana, porque assim, a primeira entrevista eles divulgaram para a gente, foram 2.000 pessoas, aí foi todo um bate-papo e análise de currículo, analisa não sei o que, passa para uma outra etapa, que aí reduziram para 30 pessoas, aí começa uma série de dinâmicas para eles poderem avaliar, depois vai para uma terceira fase. Encurtando a história toda, eu fui aprovado para eu e mais 2 pessoas para entrar nessa oficina, e, e como um grande privilégio na minha vida, Afonso Beato ia ser o grande mentor e professor nosso em toda essa oficina na Globo, com duração de um ano, já com um grande projeto a ser feito com toda uma tecnologia nova, que foi o projeto de Maísa. E daí começa a minha história com direção de fotografia de forma profissional, não só de forma acadêmica e tudo mais. E lá se vão, se eu não me engano, acho que tem quase 15 anos já. E daí, então, vem uma série de projetos. Eu, particularmente, em um dado momento, comecei a ir para o que a gente chama de
de linha de show, né? Então eu tenho uma coisa muito forte com show. Então, assim, eu adoro fazer musical, cenas de novela, de dramaturgia que tem shows, geralmente eu me envolvo nelas, fora programas de auditório, programas de sitcom e por aí vai. Nesse momento eu tô preparando um projeto novo para o GNT, um projeto, uma versão do Que Maravilha. Não posso contar detalhes, mas assim, é muito bacana, são vários sets, uma dinâmica muito interessante. E acabei de fazer um outro projeto chamado No Limite, que está chegando no final dele daqui a pouco, que é um reality show baseado no Survivor, que é uma outra dinâmica, uma outra forma de se pensar sobre iluminação, sobre fotografia, sobre ambiente. Um deles eu saio de um ambiente controlado, né? Uma caixa cênica controlada, para um outro ambiente que até nas aulas eu vou mostrar um vídeo para vocês, que eu começo o dia com uma chuva torrencial, ao meio-dia eu tenho um sol de 40 graus, às 3 da tarde uma ventania, às 6 cai uma temperatura para 22 graus e ainda chove, e isso tudo tem que estar gravando, e todos os equipamentos funcionando, e todo o planejamento da iluminação e da fotografia tem que estar muito bem pensado e avaliado para que isso possa resistir a todas essas adversidades que todos nós vamos encontrar ao longo da nossa profissão. Então, fiz uma apresentação um pouco breve sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu faço. Quem tiver dúvidas, curiosidades, no final vamos abrir para conversa, podem perguntar o que vocês quiserem. Eu realmente acredito que compartilhar e dividir conhecimento é fundamental para a nossa vida. Eu acho que é assim que a gente forma novos profissionais, é assim que a gente divide como seres humanos e o que a gente faz, né? Trabalhar com cinema, audiovisual, teatro, agora o streaming, né? Que tem os estilos de gravação, seja ele série, seja ele dramaturgico, reality, não importa. É uma arte coletiva, uma arte que a grande joia da coroa, né? O grande protagonista é a obra que a gente está fazendo e todos nós somos a moldura dessa obra para que ela chegue ao ápice, ao esperado, né? O que é planejado em toda a nossa pré-produção, né? Para chegar no set, poder gravar após e exibir para gente, né? E para o público, né? Porque que é o nosso grande cliente, né? Quem você vai estar demonstrando uma obra, que vai estar assistindo, que vai estar em casa se divertindo, vendo uma comédia, vai estar em casa se emocionando com um drama e por aí vai estar no teatro, né? Que é uma coisa super visceral, ao vivo, ou vai estar num mega show maravilhoso, né? Ouvindo aquela música e vendo todo aquele ambiente e por aí vai. Depois me perguntem o que vocês tiverem curiosidade. Vocês estão conseguindo todos me ouvir numa boa? Maravilha. Sim. Então, eu acho que é isso, sim, uma pequena introdução do que eu gostaria de falar mais de trabalho. Falando do curso, volto um pouco também a anos atrás, como é difícil conseguir encontrar cursos dentro da nossa área. Como isso é complicado, assim, é difícil em qualquer área que seja, né? Eu estou falando do cinema, né? Do audiovisual, como é difícil, assim, falando especificamente da gente, né? Você procura um curso de iluminação, você procura um curso de direção de fotografia, você procura um curso para entender mais sobre o vídeo,
sobre filme, sobre o que quer que esteja relacionado, é uma dificuldade monstruosa de se encontrar. Ou você vai fazer uma faculdade, passar X anos fazendo essa faculdade, ou, em sua grande maioria, você precisa ir para fora do país para conseguir esses cursos menores, né? O menores em relação a tempo, né? O que a gente chama de lá fora tem muito isso, né? Que são os cursos de verão, são os cursos pequenos, né? Que eles chamam que são cursos de uma semana de duração, 3, 4 semanas, ou o próprio cursos de 2 dias, né? Que é o dia inteiro. Então, primeiro, é um investimento e um tempo muito maior do que se a gente tivesse mais facilidade para encontrar cursos no nosso país, na nossa cidade, estado, onde quer que seja, né? Mas então, essa dificuldade eu passei muito lá atrás, realmente ser muito difícil conseguir cursos. E eu fiquei muito feliz, assim, de ver que né, quando o Afonso me ligou para falar sobre o curso, me explicou qual era a ideologia do curso. Eu falei, cara, a primeira coisa que eu falei, tô dentro, eu topo, vamos, vai ser um prazer, porque assim, como é legal, como é bacana ver né, uma associação tão respeitada quanto é a ABC, né? Ela, ela tá ali organizando e abrindo uma estrutura da ABC Cursos de Cinema, né? E, e disponibilizar, quando vocês olham no site, é incrível a quantidade de cursos, as possibilidades dentro dos cursos e principalmente como eles estão interligados para a formação dos profissionais. E além disso tudo, eu acho que a grande cereja no bolo é quando a gente fala de colocar a mão na massa. Isso vale ouro, pessoal. Assim, é muito difícil você conseguir, seja fazendo um curso ou seja fazendo uma visita a um set de gravação, o que quer que seja, é muito difícil você conseguir parar, pegar em um refletor, olhar para ele, ligar, apagar, entender que ferramenta é essa, o que que ela te dá, o que que ela não te dá. Isso, isso é extremamente raro. Já fiz alguns bons cursos na minha vida em que basicamente você fica sentado, anotando. É óbvio que você está em pé ali, vendo uma cena, olhando, tentando aprimorar o máximo possível. Mas colocar a mão nos equipamentos, isso é muito raro. E isso eu vejo como uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. Né, você poder pegar um refletor de LED e entender o que ele faz, assim, o que é um refletor de LED, né? Porque até então você pode estar vendo a luz da sua casa que é LED, falar de baixos consumos, tem uma série de coisas, mas quando você fala de um refletor de LED, o que ele pode te entregar? Que ferramenta é essa? Quando você fala de um Fresnel, né, de um Fresnel de tungstênio, que luz é essa? O que ela te entrega? O que ela não te entrega? Uma HMI, ter esses equipamentos ali que você está olhando e enxergando na prática o que ele faz e podendo manusear, né? Seja colocando os nossos recursos técnicos, aí a gente vai, é uma coisa que eu quero trazer ali para as nossas aulas. Dos pontos é falar sobre, a gente vai falar muito sobre as novas tecnologias, que são algumas delas eu mencionei agora, e, e uma outra coisa muito agregada a isso, eu vou falar sobre os nossos recursos, que é quando a gente fala de colocar um difusor, que resultado isso tem? Que tipo de difusor é esse, né? Tem milhares, filtros de correção, filtros fantasias. O que é isso?
o que que isso, que resultado vai ter, né? Então, de novo, quando o Afonso me falou, a ideia é na prática, a ideia é que os alunos vivenciem tudo na prática, que os alunos que estão fazendo o curso de direção, alguns deles podem ser selecionados para dirigir o primeiro curta que vai ter na iluminação, tá ali como assistente de iluminação, como gaffer, o figurino, o que é que seja. E aí você olha e fala, cara, que legal, eu não só estou fazendo um curso para absorver conhecimento teórico, como eu também vou poder participar, visualizar, entender, tocar, né? Porque faz total diferença você pegar um difusor, por exemplo, na mão, olhar e falar, esse aqui é mais grosso, esse é mais fino. Que diferença é essa? Né? Isso é muito... E colocar na frente de um refletor e olhar o objeto, como isso vai reagir, vai deixar de reagir. E por aí vai. Então, o curso vai estar muito dentro disso, da gente estar dividindo e compartilhando os conhecimentos, as ideias, debatendo sobre as possibilidades, entender o que é uma luz direta, o que é uma luz difusa, o que é uma luz de contraeixo, o que é uma luz fill light, backlight e por aí vai. Então, assim, tudo isso eu acho que só agrega conhecimento, dá base para qualquer caminho que vocês estejam escolhendo profissionalmente. Ah, não, eu quero... o meu objetivo daqui a uns anos é ser roteirista, é ser diretor, é ser diretor de fotografia, é ser figurinista. Para qualquer um desses casos, cenógrafo, né? Para qualquer um desses profissões, você ter um conhecimento básico sobre o que é iluminação, isso abre um mundo de conhecimento, um mundo de possibilidades. Entender que determinado tipo de luz pode mudar a cor de uma roupa, pode mudar a cor de um cenário. Entender que talvez uma cena precise de um equipamento específico, grande e robusto, então a cena vai precisar ser numa área maior e não numa menor. Todos esses conhecimentos básicos, eles criam formações, criam pilares para o caminho que vocês estiverem escolhendo profissionalmente, assim. E, e a minha proposta, a minha intenção é poder dividir o máximo disso com vocês possível, para sanar dúvidas ou simplesmente para poder passar algo que eu já tenho aprendido e passar para vocês e vocês me ensinarem e por aí vai, porque eu acho que tudo é uma grande troca. Eu separei uns tópicos assim até para eu poder ser mais didático nesse papo de hoje, é falar um pouco do mercado, que todos nós, né, de uma certa forma, o que a gente está investindo aqui, né, investindo o nosso tempo, investindo seja financeiro, seja tempo, seja conhecimento, seja o que for, você, é uma visão muito sobre o mercado, né? Aonde eu vou atuar, aonde eu tenho espaço para ir, aonde eu não tenho espaço para ir, como transpor as barreiras que existem em qualquer mercado, né? Como furar certas bolhas e ter a oportunidade de trabalhar em um lugar, trabalhar em outro, num tipo de obra, num outro tipo de obra, o mercado em si. E uma coisa que eu percebo, assim, eu sou diretor de fotografia na Rede Globo há 14 anos e meio, 15 anos. Então, vejo aqui tecnologias o tempo todo, vejo formas e projetos completamente diferentes. Costumo fazer teatro, costumo fazer show fora daqui. Então, circulando em todo esse mercado,
o que eu posso falar para vocês é que esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento que ainda estamos em pandemia, mas ela não está naquele auge do lockdown, ele é um momento em que as coisas estão sendo retomadas, né, retomadas dentro com todos os cuidados possíveis. O mercado está muito, muito, muito aquecido. Assim, a quantidade de produções que eu ouço que estão gravando, e aí eu posso falar produtoras no Rio, produtoras em São Paulo, produtoras no Nordeste. Acabou de ter agora um festival de São João no Maranhão, assim, e eu falando com os fornecedores, as pessoas falam assim, cara, eu não tenho mais equipamento para suprir a quantidade de eventos, a quantidade de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo porque, obviamente, o mercado precisou parar praticamente 2 anos. E agora está retomando com muita força e com novas possibilidades. Uma coisa incrível que aconteceu no nosso mercado é que a pandemia acelerou o streaming de uma forma inimaginável, assim, acelerou. Todos nós, quando ficamos em casa, né, passamos o período em casa, a gente ficou consumindo muito streaming, seja via TV a cabo, seja via internet, né? E aí você tem diversas plataformas, né? Você tem Netflix, você tem Disney, você tem HBO, você tem milhões e milhões de canais abrindo on demand. Essa aceleração, né? Esse pico de consumo fez com que essas plataformas começassem a querer produzir mais e mais e mais e mais material. Então hoje não só as grandes produtoras e pequenas produtoras de cinema, televisão e por aí vai, não só eles estão produzindo, quanto as empresas de streaming produzindo um material atrás do outro. E aí eu posso falar para vocês que são desde série primes, que são séries caríssimas de se produzir, a materiais que tem um custo-benefício muito bom. E aí a gente está falando de gravar, por exemplo, um programa de culinária de uma única pessoa ali apresentando a Caroselli, por exemplo, que é uma excelente chefe de cozinha, fazendo apresentações dentro da casa dela, isso sendo gravado por streaming para poder apresentar depois em plataformas. Então, assim, uma outra coisa que aconteceu muito na pandemia, que talvez agora dê uma recuada, mas é só para mostrar para vocês como o mercado abriu tantas possibilidades. Live, o que eu fiz de live de cantor foram muitos, e assim, a gente está falando de um time grande para uma live, sabe? Um time, câmeras, diretores, figurinistas, maquiagem, diretor de fotografia, né? Com toda a sua equipe ali, com o iluminador, com o gaffer, com a empresa que está fornecendo equipamento, a empresa que está fornecendo material de segurança para Covid, né? Dos EPIs e tudo mais. Então, assim, o mercado, ele tá quente pra caramba, ele tá produzindo muito. Hoje, por exemplo, eu tô com 2 projetos que eu não consegui fechar a equipe ainda, porque não tá conseguindo equipe no mercado para poder tá atuando. Então, assim, é isso. É um momento muito bacana, é um momento muito legal que temos, né, as opções de cursos que vocês podem ver ali no site. Assim, é muito legal você conseguir fazer um curso, conseguir ter uma formação, conseguir pegar, e principalmente quando a gente fala de furar a bolha, mas como que eu vou entrar num lugar desse para poder aprender, para poder trabalhar? Hoje, praticamente um dos grandes caminhos é alguém te indicar para você assumir uma vaga de estagiário, de trainee,
de funcionário temporário, por aí vai. Esse é um dos caminhos. O outro são as possibilidades que as empresas abrem e que agora estão abrindo muito mais, que é avaliações de currículo, né? Você vai ser avaliado tanto para uma oficina ou não, ou você vai ser avaliado mesmo para entrar, para trabalhar por um projeto de 3 meses, para um projeto de 6 meses, para um projeto de um ano, não sei, depende do que tem, mas assim. E qual é o grande diferencial, na minha opinião? Porque a sua forma de se apresentar para alguém que não te conhece é com o seu currículo, né? Principalmente para um empregador, né? E quando você consegue, ali no teu currículo, demonstrar cursos e estudos que você fez, isso eu acho de verdade que já te coloca um passo à frente de quem está chegando sem ter tido um aprendizado preliminar, né, sobre aonde quer atuar. Fora o LinkedIn, que é uma plataforma maravilhosa em que as pessoas estão recrutando via LinkedIn. Então, né, você colocar ali as suas áreas de interesse, os seus estudos, né, onde você buscou conhecimento para poder aprender sobre onde você quer trabalhar. Então, isso tudo, eu de verdade acho que isso tudo está muito amarrado, né? Está muito interligado para você chegar no seu objetivo final, principalmente sem ter que, né, ir para o outro lado do mundo para tentar fazer um curso, para ganhar um conhecimento, né? Assim, tá aí, né? Então, estamos todos nós aqui vendo uma estrutura de curso muito bem organizada por uma instituição muito séria, em que a base que vocês vão assimilar, né? O, como vão assimilar, acho que essa palavra, isso não tem preço, gente. Assim, eu convido a todos até depois pegar alguns nomes ali, né, dos cursos e coloca no YouTube, em qualquer lugar para vocês verem. Olha os professores né, que estão ali sentados, assim, eu fico maravilhado né, assim, gente, é o Afonso Beato, assim, né, basicamente, né, vocês estão falando com um cara que, assim, olhem o currículo dele. Eu não vou nem entrar nessa de falar, porque assim, eu sou fã número um, assim. Então, voltando, olha o curso que está sendo oferecido, cara. Os cursos, né? Eu tô falando do curso de uma forma geral, mas olha que bacana, como tem possibilidades e coisas muito interessantes ali para a formação de todos vocês. E assim, e eu acho que esse é uma oportunidade que assim vale a pena. Vai fundo, vale a pena. E para onde quer que vocês escolham levar a carreira de vocês, conhecimento básico ele é fundamental, ele é um pilar. Falando muito rapidamente agora sobre o nosso curso, consegue espelhar para mim, por favor, a grade? Sim, só um Boa, minutinho. obrigado. Falei muito, né, pessoal? Me avisa, William, quando vocês já estiverem vendo aqui a minha tela. Tá, estamos vendo. Tá, aqui está a sua grade. Maravilha. Ali em cima tem um reel dos últimos trabalhos desse ano, mas assim, depois vejam com calma, a gente... Você quer que eu passe aqui desde o início? Não, acho que algumas coisas ali em cima eu Tá. já falei agora. Falando um pouco aqui, tá, do nosso conteúdo do curso, né? Diferenças de tecnologias de iluminação. Isso o que eu já dei um cheirinho sobre, né? A gente falar sobre os refletores, sobre os tipos de iluminação que tem, qual é o resultado deles, o que eles entregam, o que eles não entregam,
os nossos recursos, a gente fala de difusores, e um ponto que eu não falei antes, que eu também vou trazer para nossa aula, é falar sobre a tal temperatura Kelvin, que assim, vocês vão ouvir isso direto no set. Que raio de negócio é esse, assim, temperatura Kelvin? Então, assim, vou passar muito sobre isso, é fundamental para poder entender os refletores, entender o que eles vão entregar e saber essas nomenclaturas, né? Porque ali na hora do set vocês vão ouvir muito, vamos lá, me ver, vamos pegar 2 Fresnel de 300 com 30-27, sei lá, vamos colocar no tripé baixo, não sei o que, sei. Que série de informações são essas, né? O que é um 300, né? O que é um 5 quilos, o que é um 10 quilos, o que é um 20 quilos. Entender, o HMI, vamos trabalhar com HMI rebatido. O que é isso, o que não é isso, né? Entender, passar por isso para a gente entender esse contexto, entender o que esses equipamentos entregam, entender as temperaturas e os recursos que eles nos entregam e os acessórios e todas as possibilidades. Então, esse é um caminho que a gente vai estar falando ali no primeiro item. O segundo, eu falei muito rapidamente também, geometria da iluminação. A gente está falando das formas de iluminar. Uma luz direta, uma luz difusa, uma luz rebatida, uma luz no eixo, uma luz de contraeixo, uma luz lateral de contraeixo, uma luz de preenchimento, os diversos tipos, e a gente trabalhar essas demonstrações lá para a gente poder ver isso tudo juntos, entender como isso é feito, como não é feito, entender as intensidades. Isso também é um ponto fundamental, né? Quando a gente monta o equipamento, coloca a intensidade, qual intensidade vai estar, não vai estar, por aí vai. Fora isso, obviamente, entender a forma segura de se manusear, porque tem equipamentos que superaquecem, são quentes pra caramba, se colocar a mão sem uma luva uma luva de segurança, uma luva preparada vai queimar a mão, então tem que saber como manusear, entender que existe cabo de aço para quando você pendura qualquer tipo de equipamento, você tem que usar cabo de aço para proteger, para evitar uma queda, evitar um acidente, entender o que são os bandós, como proteger isso, como não proteger, forma de utilizar. Eu acho que esse é um cheirinho de tudo. Comunicação com o diretor de fotografia. Isso é essencial, né? A gente está falando de uma equipe grande, e a ponta dessa equipe, a nossa grande voz de comando é o diretor de fotografia, né? É quem está totalmente imerso no projeto, em que está decupando o roteiro com toda a direção artística, entendendo qual é a mise-en-scène, entendendo de forma macro e micro o que é o projeto. E dele, toda a comunicação com o diretor de fotografia entender é essencial, porque ele vai pedir uma quantidade X de equipamentos, vai pedir uma certa posição para os equipamentos, para uma cena que vai ser feita. Isso, e principalmente, falando muito sobre o respeito, o respeito, na verdade, ele tem que existir para qualquer ser humano, né? Isso é premissa básica, mas existe uma hierarquia no cinema, na televisão, em que ela precisa ser seguida para que se tenha uma ordem na forma de se gravar, porque a gente está falando de custos, e custos muito altos. E quando há um planejamento sobre o dia, né, a gente vai fazer X cenas, essas cenas precisam ser gravadas e precisam ser fechadas. Então,
essa hierarquia de comandos e, né, que a gente vai passando e vai, elas são muito importantes para que no o objetivo final, que é a obra, né, ela seja concluída, que ela seja finalizada, o planejamento de gravação do dia ele seja concluído, porque uma cena que fica para outro dia significa gasto, significa um custo, e um custo não planejado, e isso começa a virar uma bola de neve muito grande, que em algum lugar a obra vai ter que perder para suprir esse dia. Então esse papo a gente vai ter, né, sobre a comunicação ali com o diretor de fotografia. Outro ponto é Tech Scout. Vamos falar bastante sobre isso, que são as nossas visitas de locação. Então, entender a visita de locação, entender, primeiro, ler o roteiro. Essa é a primeira coisa para qualquer pessoa envolvida no projeto. Você tem que saber o que você está, que obra é essa, que show é esse, que cena de teatro é essa, o que quer que seja. Você precisa pegar, ler o seu roteiro, entender o que são as cenas, entender o que é dia, entender o que é noite, interior, exterior e por aí vai. Para que principalmente quando você estiver se comunicando com o diretor de fotografia, quando você estiver fazendo a sua visita técnica, né, tendo o seu tech scout todo junto com, né, com a equipe, com o fotógrafo, entender que na tal sala que vocês estão olhando ali vai ser uma cena durante o dia, vai ser durante a noite, e ali vai estar sendo relacionado uma série de equipamentos. Então, uma organização sobre a relação de equipamentos necessários é muito importante ter, saber de onde vem o quadro de energia, ou de onde vai vir o gerador. Todo esse planejamento ele é fundamental para a execução de uma cena, fundamental. Para que no dia que a gente chega para fazer a cena, todo o planejamento, toda a nossa pré já está executada, planejada, e ali a gente segue isso exatamente para no momento da cena, o que tiver que ajustar são ajustes de cereja no bolo. Então vamos falar muito sobre isso, falar muito sobre o pré-light, que é essencial você fazer um pré-light, é de suma importância, você precisa tá ali, afinar os refletores, entender com o fotógrafo se aquela posição do refletor, se para o fotógrafo, se aquela posição ali tá no ângulo que ele quer, não tá, as intensidades, ajustar o que precisa ajustar, ajustar os cabeamentos, não deixar tudo bagunçado, porque alguém pode cair, pode sofrer acidente. A gente está falando não só de equipamentos caros, mas como equipamentos que podem machucar seriamente. Então, tudo isso é muito bem organizado. No pré-light é o momento em que tudo se define, onde vai entender a partir do momento que o fotógrafo posicionar a câmera, ver a mise-en-scène, ver o que é, bater a luz com a gente, montar toda a elétrica, acender essas luzes, ver as intensidades, montar a cena, tá pronto, tá lindo, é isso. Prepara e agora vamos rodar. É de uma importância essencial para que não se perca tempo e minimize os erros, né? E depois o dia de filmagem, e todo o planejamento ali de filmagem, quem vai para onde, quem vai fazer o quê. Também, de novo, isso bate numa organização para que não tenha bater cabeça. Tipo, 3 pessoas foram resolver uma coisa e um negócio, 3 pessoas foram para cá e aqui ficou sem ninguém para resolver. Isso vai gerar atraso. Então, isso tudo é organizado no pré para que no dia da filmagem as equipes estejam já muito bem divididas e posicionadas para que, de novo, o protagonista disso tudo é a obra, é o filme. Então, para que a gente entregue o melhor, tem toda essa organização, tem um dia de filmagem e por aí vai. Acho que eu me alonguei bastante. Eu não sei se o Afonso quer falar alguma coisa, se eu já abro para perguntas. E se eu falei muito, desculpa. E é isso. Posso descompartilhar, William? Pode, por favor. Obrigada.
O Afonso deu uma saidinha, então você pode continuar, tá? Tá bom. Perguntas? Dúvidas? Fiquem à vontade. Eu tinha pensado em perguntar sobre essa questão da parte elétrica, né? Mas você falou mais ou menos ali sobre, com relação ao Tech Scout, para entender de onde vem essa eletricidade, enfim. Mas a gente vai, eu imagino, queria saber disso, porque isso é algo que me interessa muito, assim. Entender a demanda energética de cada um dos refletores, por exemplo, e quantos a gente pode colocar numa cadeia para não ter sobrecarga, enfim, essa coisa, essa parte mais técnica e tal, vai ser abordada também de alguma forma, ou não? Eu vou abordar sobre isso, mas eu vou botar ali também que é uma... Qual é a ideia? Existem algumas certificações para quem for enveredar por esse lado, que são necessárias de fazer, que são normas regulamentárias 10 e 25, que é para você saber medir e tudo mais. Isso é uma coisa muito mais profissionalizante, para você poder saber medir as correntes e as amperagens e tudo mais. Mas no curso, sim, eu quero dar uma passada sobre esses pontos, principalmente para entender. Você tem um quadro de luz, ele recebe X carga, e essa carga, sei lá, vou dar um exemplo, né? Num quarto você pode ter até 1000 watts, só que não são 1000 watts em uma única tomada, né? Ele está dividido entre todas. Então esse cálculo, esse olhar a gente vai ter. Não é tão profundo quanto ir com o medidor e saber exatamente quanto está vindo dali, vindo de cá, mas o entendimento do 110, 220, potências dos refletores, te dando um exemplo muito prático. Hoje você pode pegar um refletor de LED e ligar ele numa régua, por exemplo, com mais 2, 3 refletores de LED dentro de uma potência X, tá? Esse é o menor problema. Em compensação, você vai pegar um equipamento de tungstênio, que é essa lâmpada quente, você não vai fazer isso, porque você vai torrar a régua. Então, isso a gente vai dar uma abordada, entender que os padrões de tomada, a gente vai ver, vocês vão ver que tem tomada de 10 amperes, tomadas de 20, plugs e tomadas que são um pouco mais grossas, de 60. Vamos dar uma passada muito sobre isso. Vou até ver se a gente vai ter lá, mas tem caixas de distribuição, por exemplo, que você vai saber exatamente aonde puxar ou não energia. A ponta disso, quando se tem um gerador, por exemplo, você tem ali um gerador de 200 kVA. É o que você tem de energia. Mais do que isso, o gerador desarma, cai tudo, por exemplo. Né? Então, eu pretendo dar uma grande introdução a isso tudo e sanar o que eu puder de dúvidas. Beleza, show de bola. Valeu. Imagina. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Senão, vamos encerrar aqui e a gente aguarda vocês. Quem não se inscreveu ainda, não fez a matrícula, é só entrar no nosso site e fazer a matrícula direto por lá. Tá ok? Boa. Falei muito, Perfeito. gente. Desculpa, né? São 10 para as 7. Foi mal. Não, não vou ter dúvida, mas eu vou. Tudo Tipo, certo. foi bem legal, gostei bastante, já tô matriculado. Como falei, tô ansioso e adorei, tipo, o Willi explicando as coisas, bem legal. E acho que vai dar certo, sim. Vai ser bem legal esse curso. Boa, vamos nessa. Vambora. Então, ok. Obrigada, William. Obrigada a todos. Se alguém Imagina, quiser um falar prazer. alguma coisa, estamos aqui.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, Obrigada, obrigado, Lívia. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos Valeu, tchau, vemos na tchau. semana que vem. Com certeza, Obrigada, vamos lá. William. Tchau, imagina, um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.